Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, agradecemos aos Espíritos amigos que nos inspiram, nos amparam, nos auxiliam neste nosso modesto esforço de estudo, de aprendizagem, especificamente hoje, estudando o Apocalipse, dando continuidade aos estudos iniciados na casa alguns anos atrás. Provavelmente o início foi em 2013. Estudos baseados no trabalho do nosso irmão de ideal espírita, Honório Onofre de Abreu. Pedimos a Ti, Senhor, a inspiração, amparo, orientação para a realização do melhor ao nosso alcance. Que o nosso esforço, nosso trabalho ocorra no clima da fraternidade, da solidariedade, da reverência para com os Teus ensinamentos e ao Espiritismo, ao respeito para com a elevada companhia espiritual que temos tido nesses trabalhos, que nós possamos continuar merecendo essa companhia, esse amparo ainda por muito tempo, calibrando nossos espíritos pelos esforços elaboradores da disciplina, pontualidade, da assiduidade, para que nós consigamos oportunamente, após a nossa desencarnação, continuarmos os trabalhos no mundo espiritual. Pedimos a Ti, uma vez mais, o amparo, a inspiração, o fortalecimento moral de todos nós, para que o que estamos aprendendo nestes nossos estudos seja colocado em prática com eficiência junto à humanidade sofredora, no grande laboratório da experiência humana, onde, pelo contato social, podemos transmitir, pelo exemplo, como aqueles frutos abençoados, convidando irmãos a tomarem parte do banquete de luzes que temos recebido. As Tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, envolva-nos hoje e sempre. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Esse é Bernardo? Uhum. Capítulo 18, versículo 18. E vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Muito bem. Nós já iniciamos aí os estudos em torno do versículo 18, mas nós vamos voltar por considerarmos que o aspecto aí do fumo é importante nós continuarmos trabalhando um pouco. E vendo o fumo ou a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Nós, na semanas anteriores, trabalhamos bastante esses aspectos e vendo, porque todos nós vamos ver, somos chamados a ver,
E vendo, somos convidados a Jesus, aquele movimento narrado por Marcos, a fazer aquele movimento, aquele trabalho narrado por Marcos em capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai. Olhai, nós vamos olhar o movimento natural. Mas aqui o olhar é imperativo, e Jesus está nos conclamando a uma observação seletiva, com propósito, objetivo. Hoje nós já somos instruídos com muita profundidade pela doutrina espírita sobre esse movimento de olhar. Então nós temos que começar a olhar de forma seletiva, observando o terreno e para fazer as escolhas adequadas. Obviamente que olhando nós vamos enxergar todo tipo de situações. Eu não sei se tem diferença entre ver e olhar. Não, ver é um movimento de ver. Você tem olho, você vê. Você não manifesta. Olhar é você direcionar o olhar, a visão. Olhar é direcionar a visão. Então nós somos chamados a qualificar a visão, a olhar para retirar o substrato positivo do quadro, da situação, da ocorrência, e não olhar para continuarmos alimentando os reflexos complicados que vão emergir quando olhamos. Pode-se dizer que é um olhar superficial, quando você olha sem se aprofundar e não fazer melhores escolhas? Você está olhando, está vendo o movimento, está observando, mas nós aqui estamos trabalhando a questão do olhar, é o que nós vemos e o que vamos fazer com o que nós vemos, porque olhando emerge um reflexo. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina palavras e atitudes. E nós vamos nos tornar escravos. Palavras e atitudes são válvulas que nos acorrentam ou alavancas que nos libertam, conforme emana no livro Pensamento e Vida. Então os espíritos alertam para que nós temos que começar a trabalhar para corrigir a fonte. Olhando, vai emergir uma atividade. Então nós somos convidados a trabalhar a emoção que emerge. Mas se nós não conseguimos evitar a emoção, que nós tenhamos o controle do pensamento, que vai ser inspirado ou vai emergir da fonte que é o sentimento. Todo sentimento propõe uma ideia. Todo sentimento propõe uma ideia. Aprendamos com os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Sentimentos são fonte das ideias. Porque o sentimento, a sensação, é o primeiro sentido desenvolvido pelo princípio inteligente. É fonte. Mas se nós não conseguimos evitar o pensamento, que a gente consiga evitar a palavra. E depois que saiu a palavra, nós somos escravos das consequências. Certo? Então, o nosso trabalho por enquanto, em doutrina espírita, é de trás para frente. Olhai, vigiai e orai. É vigilância quanto ao pensamento. Para que, aprendendo a vigiar o pensamento, a gente descubra a fonte. Todo pensamento mal decorre de um sentimento mal. E a imperfeição. E todo pensamento bom decorre de uma virtude. Aprendamos isso. Até para nós identificarmos na vida aqueles frutos que nós vamos colher e vamos multiplicar na terra.
Conhece a árvore pelo fruto. Então, os encarnados vão nos conhecer pelo que falamos e pelas atitudes. Mas os desencarnados já nos conhecem pelos sentimentos e pelos pensamentos. Os desencarnados nos conhecem pelos sentimentos e pelos pensamentos. Porque a educação do mundo pode nos ensinar a selecionar palavras para dissimularmos pensamentos, sentimentos. Mas os espíritos conhecem a nossa verdadeira natureza. Então, nosso esforço é para que as nossas intenções sejam sempre as melhores, nossas palavras sejam sempre boas, porque nós vamos saneando o sistema. Lembrando que o fundamental, que está na base, é o sentimento. Então é por isso que os espíritos vão insistir conosco. Amai-vos, instruí-vos. E é por isso que Jesus define nessa equação aí, da produção dos frutos, Jesus coloca o amor no primeiro plano. Amai, bendizei, fazei, amai, bendizei, fazei bem e orai. Então isso aqui é importante. Porque nós estamos trabalhando aqui com o fumo, fumaça do incêndio, o fumo do incêndio, que é a vibração. Vibração que permeia as nossas ações, que permeia as ações do próximo, de todas as pessoas na sociedade. Então, nós temos que saber identificar a intenção das pessoas, qual é o fumo que elas estão soltando na vida, certo? Para a gente saber fazer seleção. Seleção no campo da sociedade. Os espíritos têm nos dito, aprendemos com os espíritos, que nós é que atraímos os maus espíritos. A Terra está povoada por maus espíritos, quem atrai? Somos nós, os encarnados. Com os pensamentos, atitudes e ações. A gente pode justificar, então, que nesse campo político, vamos dizer que seja a explicação para o que está acontecendo é exatamente isso? Nós temos que estar voltados no campo político para o bem comum. Uhum. E aqueles que, na política, buscam o bem comum. Independente de ideologia. Então, mas é isso que está acontecendo, então. Nós estamos vendo claramente, nós estamos observando claramente quais são esses elementos que estão buscando o bem comum de todos e não fazendo acepção de pessoas, buscando o bem comum de grupos. A terra da regeneração é o plano do bem comum para todos. Para todos. As obras de André Luiz, estou estudando o livro Sexo e Destino para fazer uma palestra, os espíritos estão o tempo todo chamando a atenção para o bem comum. E na Terra temos que buscar o bem comum. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Porque a nossa vibração é que Atrai. sustenta. Quem que sustenta o umbral? Movimento. A nossa Não. vibração. Por mais que os espíritos, com todo respeito, eu respeito a opinião dos espíritos, eu respeito um médico como Francisco Cândido Xavier. Por mais que os espíritos falem conosco que o Brasil é a pátria do Evangelho, não é ainda. Não. Está longe. Pode ser um belo de um projeto, mas não reflete o Evangelho, não reflete as leis, os costumes. Nós não refletimos a vida de Jesus na sociedade. E não é blasfêmia nenhuma falarmos isso, que não existem dogmas no Espiritismo. E outra dica que eu vou deixar aqui registrado. Nós somos convidados por Allan Kardec a adotar as ideias que resultam do ensino
generalizado, concordante dos espíritos que vieram por vários médiums. Por mais respeitável que seja a ideia de Brasil, coração do mundo, Padre do Evangelho, quantos médiums falaram alguma coisa a respeito? E será que em outros países também falam a mesma coisa? Não falam. Então não é um ensino de... Pode ser que você tenha um projeto, não é isso? Ó, nós vamos lá encarnar lá no Brasil os espíritos mais comprometidos, que prometeram praticar o Evangelho, mas não tem conseguido. Isso eu estou falando com um abraço para você, mas não. Nós aqui estamos desenvolvendo o pensamento crítico. Não existe dogma na doutrina espírita. Existe um ensinamento generalizado, concordante, dado por vários médiuns em vários países, locais. Kardec trabalhou a doutrina espírita, sim. Recolhia de vários médiuns em vários países. Então nós temos que ter, enquanto não houver enquanto o Brasil não refletir de fato nas suas leis, nos seus governantes, na sua população, o Evangelho de Jesus na prática, não é. Eu acho que é porque também a gente ainda guarda tanto esse trem de venerar alguma coisa, né? Então, assim, a gente coloca Brasil, coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, a gente acha, tá, mas só que não é só falar, é agir, é ação. Independente onde que seja, Estados Unidos, coração do mundo, Pátria do Evangelho, independente, em todos os lugares, não é só no Brasil, né? Isso aí tem que... Nós temos que trabalhar com o sentido universalista, esquecer essa questão ufanista. Brasil. Nós respeitamos a pátria, o país, mas esquecer essa questão ufanista e pensar em termos globais. Nós somos todos irmãos. Porque hoje nós temos um movimento muito triste no mundo que é a xenofobia. É o ódio ao estrangeiro. E somos todos irmãos. Lembrando que nós somos cidadãos do mundo, né? Hoje cidadãos do mundo. Somos cidadãos do mundo. Lá em, como é que fala? Tchecoslováquia. Não, outra China. coisa, Fernando, China. os mundos são Nós somos solidários. Exatamente. Também tem isso, né? Pode falar, Elaine. Eu entendo que regeneração é um estado de alma também. Sim, Regeneração é um do estado. coração. Exato. Então, aqueles, porque você pode. Não sei se existe, mas pode ter algum espírito na Terra, que a gente não sabe, ele está no anonimato, que já tem isso internalizado nele. Não, tem Ele não muito. não está aparecendo, não tem holofote, Tem não muitos. tem nada, Sim. mas ele já está regenerado. Sim. Então, ele já é a terra do coração. Sim. É Assim até... como o inferno e céu é um estado de alma. A mesma coisa. Então, tem gente aqui que já consolidou, entende? Eu penso assim, tá? Que já Não, tem mas isso é espírito fato. Mas é isso aí. Tem encarnados que já conquistaram a regeneração aqui em Terra. Lógico. Então, eles já, quando desencarnar, E já, agem assim, né? De acordo. entendeu? Eles são Agora, os então, instrumentos. isso para mim, não está, esse Brasil não é uma coisa palpável. Brasil, coração do Evangelho. Estado de alma que você adquirir, vai adquirir, e que não tem nomenclatura. Para mim, esse Brasil, sei lá, é isso que ele fala, que eu também concordo, é uma coisa muito resumidinha, muito personalizada. Não, é universal, entendeu? Quem conquistar vai ter a regeneração. Por isso que é um estado. E não tem que esperar, porque tudo na vida não é processo, a gente não passou pelo lá mineral, para chegar onde está. A regeneração já está acontecendo. 2057, 2000 não sei quanto, 2000 nada. Você vai desencarnar, você vai para onde? É esse estado de alma que vai te levar para onde você... Agora, o estado de alma, o estado de alma constrói o mundo exterior. Sim. Sim, Então, Allan Kardec, por exemplo, falando do bem-aventurados Jesus fez. bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Então, ele comenta o seguinte, já eu repito aqui de vez em quando. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem o direito aos bens da terra. Sim. Isso que eu entendo também. Então, o mundo de hoje não é o mundo da regeneração. O mundo de hoje, esse pequeno texto de Kardec resume o mundo de hoje.
capítulo 9, item 5. O mundo de hoje é um mundo em que predomina a opressão do fraco pelo forte. Kardec fez o diagnóstico preciso. E ainda é. Nós estamos trabalhando hoje com as ferramentas do Espiritismo para destruir o egoísmo no nosso coração. Para que do nosso coração, para o mundo, se espraie em termos de sentimento, pensamento, atitude e ação, os chamamentos indutores, pelo exemplo, à regeneração daqueles que se encontram naquelas faixas da selvageria ou da semicivilização, do que é tratado o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. Ô, Laura, por favor, tranca a porta ali para mim. Então, porque nós aprendemos com Paulo. Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. E aprendemos com Paulo que a lei tem a sombra dos bens futuros. O que nós estamos falando? A lei é o que nós estamos estudando aqui. A lei. Amai-vos e instruí-vos. É uma lei. Amai-vos, instruí-vos. Ela traz a sombra dos bens futuros que vamos adquirir praticando o amai-vos e instruí-vos. Então, nós temos um esboço. Nós só vamos conhecer ou entrar no galardão da conquista quando estivermos praticando. E quando isso extrapolar o dever. Então, enquanto eu estiver vindo aqui na reunião por dever, eu ainda estou debaixo da sombra da lei, observando os bens futuros. Eu não desenvolvi ainda. Não tomei posse do galardão. Eu vim com felicidade, com alegria. Com amor. Ficar contando os dias, puxa, não estou para chegar segunda-feira para eu vir para o trabalho. Isso demora. Eu já tenho prazer de vir. Eu Adoro. também. Então, Eu te falei isso um dia, falei, nossa, que doida. Vai ser Pois uma é. coisa especial. isso é o galardão. Aí nós vamos desencarnar, não vai faltar serviço, nós vamos continuar na tônica. Esse negócio de prazer, satisfação, felicidade é muito interessante, né? Durante cerca de 12 anos, todo quarto domingo, eu com um grupo aí, lá na colônia de Santa Isabel, com sinceridade, com pureza de alma, teve um dia que me deu vontade de ficar no meio daquele pessoal, assim, uma coisa de alma, sabe? Eu falei, que é meu lugar? Me deu aquela vontade de ficar ali, eu me senti tão bem ali O naquele amor vai meio. crescendo. Você entendeu? Agora, enquanto a gente não desenvolve esse fumo, o fumo da alegria, o fumo do prazer, nós vamos ter a reação contrária, interna, que se opõe. Melindre é um indicativo, é um fumo complexo, e é muito comum no meio espírita, principalmente de médiuns, melindre. De não aceitar a disciplina, não aceitar o corretivo. Porque Paulo define, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige. Então é um fumo complexo. O elemento que fica duelando com o coordenador dos trabalhos, vários trabalhos. Complexo. Porque tudo precisa de ordem para ter progresso. Tem que ter uma coordenação, todo trabalho precisa ter uma coordenação. Temos que seguir as normas, as diretrizes, para que... Eu estava até conversando com a Erlane hoje. Porque no mundo espiritual, amigos, a disciplina, o sarrafo é mais alto. E lá tem a hierarquia também. Não, e o sarrafo da disciplina... A ordem. O sarrafo da disciplina é mais alto. Eu vi você falar. Então, se a gente tem dificuldade aqui,
vai ter dificuldade maior lá. Por quê? A dificuldade é o fumo complexo, a pessoa ainda não entendeu o mecanismo. Mas eu acho que entra o orgulho também, né? Não, é tudo que nós estamos estudando aqui hoje. Mas Orgulho, isso vale violino. para todos os segmentos. Todos os segmentos. Até relacionamento. É. Pai com filho, mãe com filho, porque se você fica naquela adoração com filho, né, que acontece, né, nos livros do André Luiz, a mãe que queria ajudar o filho, mas ele perguntou, tá, e aí, o que você fez? Né? Então, assim, a gente tem que também ter esse desprendimento para a gente poder também auxiliar aqueles que necessitam. E é a humanidade toda. A humanidade toda, porque aqui, eu até trouxe aqui, eu separei, vocês falaram da família, mas você está na sintonia. Porque no estudo do Honório de 2002, ele até falou, com relação ao fumo, ele vai falar aqui da reação, porque tem a reação do homem velho, que é o fumo, o ranço do homem velho, que a lei de conservação, o instinto de conservação, que é inato, nós queremos conservar o estado conhecido, que dá prazer. É o homem velho. Dá prazer. Então, quando o elemento se indispõe quanto à disciplina, é porque ele não encontra prazer naquilo ainda. Aí, muito médium esconde atrás disso aqui, ó. Eu não venho, não é que escreveu, tá, moçada? Eu não venho à reunião porque eu não largo minha família. Aprendi que a família tem prioridade. E fica lá marcando passo, palavra do Honório. Porque a família consanguínea representa uma pequena parcela da família espiritual que nós que trabalhamos com a mediunidade temos a bênção incalculável de trabalhar com elas aqui. E nós estamos trabalhando com a família espiritual de pelo menos 2.600 anos atrás. E não é pouca coisa. Então, quando eu postei esse áudio, que eu ia tomar essa atitude que tomei de um rigor aí, porque nós não estamos tendo uma reverência com esse estudo aqui do Apocalipse que veio. Esse estudo do Apocalipse aqui, ele veio das altas esferas. Ele veio das altas esferas. E vou falar uma coisa para vocês aqui, que vou trazer uma experiência pessoal, mas para vocês verem como funciona o mecanismo. Desde que eu comecei a estudar a doutrina espírita, desde a juventude, eu comecei a me interessar pelo Apocalipse. Ficava curioso, como é que isso? Então, a chegada do Apocalipse das minhas mãos foi uma resposta. Um planejamento, pelo que a gente vê hoje, um planejamento. Por que aconteceu com o estudo do Apocalipse aqui no Camilo Chaves? Abriu os portais da Babilônia, não abriu? Vocês não lembram, não? Da 2018? Começaram a manifestar os espíritos de lá de trás. Citaram o cerco, nós estamos falando da Babilônia aqui no Apocalipse o tempo todo. Está tudo amarrado. Né? Aí foi, digamos, chegou o momento de trabalhar aqueles personagens que nós deixamos para trás. Abrir esses portais. Abrir os portais. Então, a gente precisa... A gente tem que ter uma reverência, um respeito. O que leva determinados médios a receber mais aquela categoria de espíritos? Comprometimento. Porque a Paula dá mais possibilidade daqueles, né? Comprometimento. Quando ela começou a frequentar, né? A Paula tinha resistência em vir. Sim. Depois ela veio. Eu falei com ela. Mas comprometimento. Pode falar, minha amiga. Não, o que eu ia falar é o seguinte, nós temos que aprender, né? A gente começa ali pela família. Então a gente fica muito preso em nome, em codinome, né? Filho, mãe, né? Então a gente fica preso a isso. E ali, o que nós temos que aprender ali, dentro de uma família, é começar a aprender a amar aquele espírito, a perdoar aquele espírito, para a gente poder sair da nossa toca.
Senão a gente fica muito, muito filho, muito mãe. Né? Quando a gente vê nos estudos do André Luiz, que aparece a mãe, ela vem como nome mãe, para que a gente possa entender a extensão daquele amor, aquele espírito, tanto que ele estende o amor para a criatura. E Sabe? esse, Então, a gente e tem o que você está aprender dizendo aí, isso. o que você está dizendo, podemos muito bem colocar aqui, ó, que cidade é semelhante a essa grande cidade. Qualquer componente da família representa grupos. Representa um grupo. Então, na cada família, nós temos representantes de grupos. E na reunião mediúnica, nós também trabalhamos com representantes de grupos. Então, é importante. Então, muitas vezes a pessoa acha que está vindo para a reunião, está largando a família desamparada. Muito pelo contrário. Não, tá não. Muito pelo contrário, porque às vezes está vindo aqui, está dando um exemplo para o familiar, que é refratário ao trabalho, que é aquele fumo da retaguarda que quer manter a pessoa afastada, que representa um grupo que está tentando tirar a pessoa do trabalho, mas ela insistindo e vindo, ela está dando campo para os outros que virão aqui na reunião serem atendidos. Então, isso é muito importante levarmos isso em consideração. Temos essa consciência, porque às vezes não, com certeza, nós estamos, ao trabalhar com os amigos aqui, estamos deixando de ter que reencarnar com um grupo mais extenso. E o tanto que nós somos Deixa o Fernando falar, que ele levantou ali. Pode falar, Fernando. Você está falando um negócio assim, tem sempre aquele grupo que aparentemente não nos quer bem, né, na erraticidade, que às vezes fica cutucando para a gente não ver a coisa. E quando a gente é meio teimoso, né, eles estão sempre acompanhando. De repente eles vêm e ficam aqui com a gente também, mas que é bom. Mas a gente tem que tomar cuidado, tomar de atenção para o outro movimento. Sim. Como eles não vão conseguir te demover, eles vão lá no familiar. Tem esse lado. E a gente tá sempre, tem que estar... Vai lá no familiar. É o familiar. Adoece. Aí na invigilância você fica por causa do familiar. Eu tenho essa dificuldade de desapego na família. Muita dificuldade. Porque eu vivo problema de caramba. Ideal é que você vivesse só os seus problemas, né? E para os outros você vai ajudar na medida ajudar quando for possível ajudar, né? Mas isso aí é do histórico de cada um. Às vezes você sente que tem alguma dívida para com eles, entendeu? É questão de foro íntimo, né? Aí é o seu trabalho individual. Então, acho que nós podemos agora avançar para o 19. Quando o Espírito diz que cidade é semelhante a essa grande cidade, nós estamos refletindo aí, é o saudosismo. Por exemplo, falamos aqui disso já, os exilados, os transmigrados, ao longo do tempo, foram sentindo saudade de Capela. Por quê? Porque ao longo do tempo vão encarnando aqui. Aqui é uma selvageria, é uma brutalidade. Nada do conforto que tinham lá naquele mundo, do que eles não se lembravam. Mas com o tempo começa a ter os sentimentos vão emergindo, e uma saudade vaga de que perderam algo melhor começa a aflorar. Isso pode acontecer conosco. Então, por que às vezes os espíritos são reticentes em fazer revelações do passado? Porque às vezes a pessoa vai ficar deslumbrada. Às vezes a pessoa vai começar a sentir saudade do passado, daquela situação, vai querer voltar. Do poder, né? Tipo assim, Do vamos poder. supor, falando Isso. o seu caso, imagina se você começa a ter saudade da posição que você ocupava. Aí você fica preso àquela posição, mas você esquece que quando você está naquela posição, você fez muito mal. Não, Entendeu? o elemento pode. Perigo aí. O elemento pode. Vai haver um retrocesso. Não, aí o elemento pode achar assim, já que eu tive poder, eu vou entrar para a política, né? Porque eu vou. Aí você vai massacrar. Aí você vai. Retrocesso. Né? Então esse. Você é presidente. Eu vou pôr na cabeça que vai ser presidente. Então,
granjear amigos com as riquezas da injustiça. Sim. Então, hoje nós estamos trabalhando, todos nós aqui somos do grupo desse grupo de 2.600 anos, não é? Somos nós que viemos aí ao longo do tempo, depois em Roma, Pérsia, Esparta, Roma, Idade Média, Igreja e vai por aí afora. Nós estamos hoje aqui juntos para equacionar situações e terminar a depuração. E nós que estamos aqui estudando o que a gente estuda, eu já disse aqui, nós não estamos sendo... Está caindo bomba na nossa cabeça? Não está. Nós não estamos na expiação que vivemos no mundo, estamos? Graças a Deus. Não. Nem familiares nossos estão? Não. Também não. Então nós estamos na regeneração. De fato. Mas nós temos que estender a regeneração para quem não está. Aí entra a caridade que nós praticamos. Sopa, enxoval, campanha do quilo, que é para levar pílulas de regeneração para quem não tem, quem não está... Porque o mundo ainda é o mundo da supremacia do forte. O Kardec é claro, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem direito aos bens da terra. Então a regeneração é o plano onde os bens da terra serão acessíveis a todos. Por isso que não é um plano que não tem expiação. Então, agora, nós aprendemos as bases da regeneração lá na Babilônia, em Roma. Então nós trazemos esse arcabouço hoje para transformar a Terra. Alguém aqui pode dizer qual será a próxima reencarnação? Às vezes alguém aqui vai ser presidente. E aí? Ser governador? Quem pode dizer que não? Não é? Pode. Eu sei que quanto mais a gente aprende e busca conhecimento, a tendência é a gente exemplificar cada vez mais, né? De alguma forma. Porque é o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso é uma lei. Aquilo que você busca, você materializa. O que você busca com intensidade, com empenho, você materializa. Então, o que nós estamos buscando? Qual que é a busca essencial da nossa vida? É o bem? É a justiça? Porque buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a felicidade, a paz, a alegria. E a sua justiça? A justiça do reino de Deus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei e fazei ao vosso próximo gostaria que vos fosse feito. Uhum. Não fazer acepção de pessoas. Uhum. Essa é a justiça. Isso é a pátrida. Está acima de pátria. Isso está acima de religião. Isso é um programa planetário, universal. Então vamos aprender a sermos universalistas, a não sermos ufanistas, a respeitar todos, inclusive de outros países. Tem que aprender isso. É uma dica que eu dou. E eu aprendi isso na escola do Esperanto, a língua internacional mesmo. Então eu aprendi o Esperanto logo nos primeiros movimentos meus na doutrina espírita, e eu aprendi a ter uma visão de mundo mais abrangente, graças ao Esperanto. Mas tudo isso é uma busca. A gente já nasce imbuído de uma busca, a gente vai praticando, buscando na sociedade. E quanto mais a gente materializa e se aplica à busca, a próxima, a busca vai ser só ampliada. Então a importância do 19, 19.
E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando, lamentando e dizendo: aqui é o homem velho. É o homem velho preso ainda ao fumo da complicação. Lamentação, o choro, a inconformação, a rebeldia. O lançar o pó, vamos lembrar dos hebreus, que perante um sofrimento muito grande, eles rasgavam as vestes e lançavam pó sobre si, certo? Qual que é o símbolo? Reencarnação. Então, se eu estou ainda nesse plano, chorando, lamentando, gemendo, blasfemando, inconformado, rebelde, significa o quê? Eu vou precisar de um caminhão de pó na minha cabeça, ou seja, reencarnação e mais reencarnação. Aprendeu ainda. Que a reencarnação, o símbolo do pó da Terra é o corpo físico, que é formado de minerais, átomos. Então, o pó da Terra é o corpo biológico, que veio se desenvolvendo. Então, a vida na Terra começou a partir do mineral. A vida se desenvolveu na Terra de forma natural. É lógico que os espíritos vão acelerando o processo, mas a vida se desenvolve por si mesma naturalmente, dadas as condições. Dadas as condições, a vida se desenvolve. E os espíritos, que são uma das leis da natureza, vão aproveitar para acelerar o processo. Por isso que os espíritos nos ensinam que são habitados todos os globos que se movem no espaço. Muitos com vida material e uma grande quantidade com vida espiritual, ou vida em outra dimensão, no plano da energia, como em Júpiter, Saturno, em Marte, Urano, Netuno, nos planetóides gelados lá do cinturão de Kuiper, depois de Plutão, Mercúrio, Vênus, tem vida espiritual. Biologicamente, só a Terra. As luas de Júpiter, Europa, por exemplo, Saturno, Titã, tem condições de desenvolver vida biológica no futuro, tem. Quando tiver as condições favoráveis. Não, Marte não. Marte é um planeta árido. Não, Marte é árido. Por que Marte é árido? Vamos entrar um pouco aqui em Já teve? astronomia. Marte tem mais ou menos um terço do tamanho da Terra. O que significa isso para a estrutura geológica do planeta? É que os processos geológicos lá foram mais rápidos. O núcleo esfriou mais depressa, porque ele é menor. Mas e o mar que tem? Não tem vida lá dentro? O que dá a condição de vida ao planeta é o núcleo, o campo magnético que o núcleo produz. Que é o campo magnético, ele existe em função do movimento do campo, do núcleo, que está em estado de ignição. Então, os elementos estão liquefeitos, as rochas, aquilo vai se movimentando, movimento de subducção, e vai criando um campo magnético, que são metais, é ferro e níquel, fundidos. Então, gera um campo magnético. Então, o campo magnético impede, por exemplo, que o chamado vento solar. O que é vento solar? Não é ar, não. É o calor? Não. É a chuva de partículas eletricamente carregadas, porque o Sol não emite fogo, o Sol emite raio-x, raios gama, energia luminosa. Isso vai... Se não tivéssemos o campo magnético, a vida na Terra seria impossível. Porque o raio-x é um raio altamente radioativo. Então, o que mantém a atmosfera da Terra é o núcleo,
campo magnético Filtra, né? que impede que as partículas carregadas do Sol impeçam a formação da atmosfera e da vida. E Marte, o que aconteceu em Marte? Marte, que é menor, Marte tinha tudo isso, tinha o núcleo de ferro fundido, tinha o campo magnético, tinha água, mas ele é menor, então Mas já teve ele esfriou mais vida, depressa. Hein, Júlio? O núcleo congelou mais depressa, porque é menor. Mas já teve vida, Júlio? Aí a atmosfera, o campo, deixou de existir campo magnético, Deixou de existir vida. o campo magnético protege a varredura das partículas carregadas que vem do Sol, que é um fluxo absurdo. E o que aconteceu? Esse fluxo varreu a atmosfera. Sem atmosfera, a água evaporou e a vida foi acabando. Vai acontecer isso com a Terra. Né? Lá na frente, daqui a 500 milhões a 1 bilhão de 500 milhões a 1 bilhão de anos, segundo a astronomia. Então lá hoje tem vida espiritual, mas tudo indica que já teve vida biológica. Então os processos foram mais rápidos. Mas será que nem Possivelmente já houve um processo evolutivo, né? bactérias? Evidente. Mas tem bactérias? Se tiver bactéria lá, está perdida naquela imensidão. É uma ou outra, que está lá isolada, congelada, entendeu? Sozinho. Eles estão procurando. Então, em termos biológicos, por enquanto só a Terra aqui no Mas nosso o sonho sistema. que eu tive, que eu fui a Plutão, faz sentido? Não tinha nada, era só cores. Faz Tipo, sentido. Você foi arco-íris. visitar o Plutão. Não tinha nada. Posso fazer uma pergunta? Mas se fugir, você me fala. Tá. Se souber responder. Não, ok. Marte, por que nós estamos falando? Então, vamos chamar os nossos ETs. Nós estamos vendo os irmãos de Órion aí, Isso, visitando. ok. Esses ETs, que a gente chama de marciano, Não É. são de Marte. eles não são de Marte. Não, evidentemente que não. Quem será que deu esse nome? Evidentemente que não. Possivelmente porque teve uma época que falava-se Gente, de Marte, disco né? voador, Estudava-se. eu disco voador eu já vi 4 vezes. Não Eu é tinha vontade verdade, de ver. Ju? Faz sentido? O quê? Que eles falam marciano porque há um tempo atrás Marte era muito falado mesmo. Exato, isso aí Estudava-se pegou muito isso aí, Marte, mas eles são Condado, Marte. Foi Tem chamado. certeza que era, Júlia? absoluta. Absoluta porque eu sou aficionado por astronomia, eu sei distinguir estrela de Da NASA, né? planeta, de objeto voador não identificado. Nós podemos fazer outra 3 pergunta? vezes? 4, E tudo parecido todas as vezes? A nave parecida? parecidos. Agora, Parecido. só te fazer uma outra pergunta. E já tive uma experiência extracorpórea com eles também, Tá. durante o sono. Esses eles, né? Esses marcianos, ETs, lá que se chama, quando eles vêm aqui na Terra, em corpo espiritual, não, né? Então, aí tem várias teorias, né? Os ufólogos dizem que tem biorobôs, são robôs com componentes biológicos, Para poder tem elementos físicos, tem elementos espirituais. Mas agora, os elementos espirituais, agora não vai fugir, nunca foge, né? Esses elementos espirituais, então, que a gente consegue enxergar, então eles usam, Materializados. será, o ectoplasma. Não, Só pode, não? podemos dizer que é ectoplasma. Eles têm um conhecimento que nós... Hoje, Eles não só dependem fazer de uma médiums, pergunta, né? já que tá nesse Por lá de assunto. baixo. Depende mesmo. Por que Nunca pedi, determinados né? locais maiores evidências? Isso aí depende, você tem que ver a geologia do lugar, né? Parece que tem um campo magnético, magnético determinados Que atrai, né, também. eles. minerais. Tipo, como se fosse, não, ali tem um lugar para E tem pessoas também que, às vezes, tem um grupo de espíritos ali reencarnados que pertencem àquela comunidade, Tem muita coisa. não é? Então, Muito estranho. vamos voltar para a Terra aqui, dona Sônia. Nós estamos aqui no Não campo queria do... não, voltar campo pra do- terra não. Os espíritos de órgãos vêm para cá. Eles não são, eles são bons, mas eles têm a mentalidade de índios. Não, você está fazendo confusão.
Esses que têm acompanhado nos acompanhados são elevados. Ah, tá. Esses que têm aparecido com essa configuração, eu recomendo a vocês prudência. Prudência. Que configuração? Eu não entendi. De elementos primitivos de um mundo distante, vem aqui comunicar através do médium. Vamos ter prudência. E eu estou perguntando Entendeu? porque vocês estão falando. sim, E na semana passada vocês falaram que foi falado. Não sei se eu não entendi. não, vamos ter direito. prudência. Vamos ter prudência porque isso está ainda para mim, está nebuloso. Eles falaram o quê? Eu entendi que eles falaram que são espíritos que vêm de Órions, que eles De um são planeta nossos. além de Órion, Que são primitivos. Tipo índio. Então, Tipo índio. vamos ter um pouco de cuidado. Porque eles não teriam esse conhecimento. Nós não somos Mas obrigados. os que vêm aqui não são assim, não. Não, os que estão aqui nos trabalhos, aí é outra coisa, tá? Essa comunicação aí, eu pego ela e coloco lá na gaveta e deixo lá. Entendi. Esperando depois alguma outra coisa. É porque, para mim, ainda está meio... É porque a gente tem que entender, né? Como que um espírito primitivo de um mundo, Não tem nem conhecimento. de outra constelação, vai vir para a Terra, vai para uma reunião mediúnica, manifestar aqui na reunião mediúnica? Qual o propósito? É. Qual o objetivo? Então vamos ter prudência, vamos, entendeu? Tudo a No gente caso tem que... desses, eles são trazidos, tudo bem também assim. Vamos ter calma. Então, né? Não vamos tirar a conclusão, Não, porque mas é. Porque tudo tem que ter um objetivo. Nós temos que saber um porquê, se tudo são tem um mesmo. objetivo, né? se Porque não vamos são, pode ser mistificador. Nem toda... Nós temos que ter prudência, amigos. O que é isso, mistificador? Que É o enganador. Ah, tá. Nem todo esse, a gente sabe que nem todo É. espírito, criança que desencarna, Ainda mais de uma ele reunião pode de chegar obsessão. lá no plano Tamanho da reunião de espiritual, obsessão. ele pode Então tem que ter continuar cuidado. sendo criança, como Ou ele não, também né? pode, Voltar. ele pode voltar da forma que há necessidade. Porque no tempo de Kardec, tinha. Quando fizeram uma reunião de evocação, que tinha um ninho de passarinho no telhado. Sim, Aí teve um vendaval, uma coisa parecida. Aí morreu os filhotes. Aí alguém resolveu evocar a mamãe passarinho na E a reunião. mamãe passarinho foi. Aí manifestou a mamãe passarinho. Conversaram com a mamãe passarinho e tal. Aí os espíritos deixaram, né? Vai lá. Tava lá o São Luís, outro morrendo de rir daquilo, certo? Aí o Kardec perguntou, mas peraí, mas como é que é isso? Mamãe passarinho, aí o espírito falou para ele assim, evocai as pedras e elas falarão. Então, assim, a gente tem que tomar... Tem um espírito que vai falar que é a pedra, A a gente mamãe tem que passarinho. tomar cuidado. Por que eu estou falando? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, vamos supor, numa reunião de sessão, uma reunião mediúnica, um espírito criança mesmo, eles não vêm, não vêm. Eles são protegidos. Agora, esses Eu meninos quero que voltar vão... aqui para o estudo, nós estamos entrando tá. num outro terreno, deixa eu voltar, vamos voltar para o estudo? Tá, Porque não, nós vamos- só tô É que nós vamos abrir uma outra vertente aqui, não vamos resolver, vamos voltar aqui para o estudo. E lançar o pó, vamos centralizar aqui nesse pó que vai fazer voltar para a reencarnação. Então, o que é que nos traz para a reencarnação? Sentimentos. Para uma reencarnação de reajustamento, sentimentos complexos. Que é esse fumo, não é? Porque nós estamos trabalhando aqui com fumo. Então, o fumo não é algo bom. Porque aqui o símbolo da vibração boa aqui no texto do Apocalipse é o incenso. O incenso é o símbolo da boa vibração. E o fumo é da complexidade. Tanto um como o outro é fumaça, né? Tanto um como o outro, incenso. Sim, mas o incenso, É, ele caracteriza. produz uma fumaça de cunho diferenciado. Aqui é um símbolo, aqui é um símbolo. Aqui é um símbolo. Nós estamos trabalhando aqui no texto, esse fumo é da complexidade. Tudo isso que nós já falamos aqui, melindre, orgulho, vaidade, cobiça, falta de adaptação às normas da casa. Ora, bola, se eu quero participar da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, eu tenho que adaptar as normas da casa. E se dentro do Camilo Chaves eu
quero participar da reunião mediúnica, aí as normas são mais restritivas ainda, eu tenho que concordar com isso. Se eu quero participar do grupo de estudo, são outras normas. Agora, o que tem o fumo da complexidade, ele não tem isso como sendo um benefício para ele crescer, aproveitar. Ele toma isso como sendo um capricho dos dirigentes. Não sei, com capricho. Então ele deixa de perder a oportunidade de crescer, de progredir. Porque ele está, na prática, ele está enxertando o mundo de fora aqui dentro. Aí começa a brigar com o dirigente, começa a brigar com o presidente, com o médium, e acaba saindo, vai fundar o seu centro, coisa parecida. Mas aí já não é mais a doutrina espírita mesmo, né? É porque a doutrina é um sistema de disciplina, é uma arca. A doutrina é um sistema de disciplina que tem Não assimilou, né? as suas regras. Eu quero ser espírita, então o sistema no qual eu estou entrando é esse. Conhecer o sistema. Eu vou ser espírita se eu, primeiro, cultivar o fora da caridade não há salvação. Segundo, meu lema foi amai-vos e instruí-vos. Meu lema é fazer o próximo que eu gostaria que me fosse feito. Eu respeitar as diretivas da casa, os estatutos. Importantíssimo. Tem os estatutos que são dispositivos legais. Ter Jesus como... Então é o meu grau de conformação com a disciplina que vai me mudar, porque nós, por natureza, somos indisciplinados. Somos indisciplinados. Os rebeldes. Somos rebeldes. Ô, Por Júlio, natureza. Diga lá. levando um pouco para a reunião da semana passada, né? Que tipo de fumaça que nós estamos soltando? Se é branca ou se é preta? E a reunião da semana passada foi uma unanimidade, ela não foi boa. Ela não foi boa. A vibração não foi boa. Ela foi, entendeu? Tivemos Que dificuldade. tipo de fumaça que eu estou soltando? Tivemos uma complicação de sono de um companheiro, aí tivemos vibração complexa faltou empenho dos vibracionais, aí a reunião não foi boa, foi complexa. Pois é, eu estou falando, que tipo de fumaça que nós estamos Foi fumaça, né? emitindo? Exatamente. Ou é a branca? A fumaça branca lá, Do Papa. Pois é, Abemos do Papa. É, isso. Abemos Ou a Papa. preta, por isso eu estou falando, relembrando da semana passada, né, que a gente falou, né, questão da fumaça do Papa. Que tipo de fumaça que nós estamos soltando? E é isso que é onde a gente contamina o ambiente, essa fumaça, porque pensamento é vida, onde a gente sustenta. Exato. O que se vê não é feito do que é aparente, já dizia o grande E a Paulo contaminação que Vittar. vem de fora também. É, Tivemos essa também. é o movimento de você. Jesus, quando, lá nos movimentos finais com os discípulos, que ele enviou 2 a 2 e disse, não leveis alforge. O alforge é o símbolo da bagagem pessoal. Então, você vai fazer o trabalho do evangelho, você não vai levar a sua bagagem pessoal. Você vai levar o evangelho. Então, o elemento entra para a casa espírita e traz a bagagem. Ele não esvazia a bagagem. Esvaziar a bagagem é o movimento da humildade. Esvaziar a bagagem. Humildade. Mas muitas vezes o elemento já entra com o coração armado. Ele já entra assim, olha para o presidente, ainda vou ser presidente dessa casa aqui, pronto, enquanto está conspurcando. Chega soltando fumaça. Então ele traz a bagagem, aí ele quer injetar, exatamente, ele abre a mochila, sai a fumaça. E eu não fui para a casa do presidente. Eu fui com a casa do Já presidente. começa a pensar assim. Já. Aí Ele já começou errado. Às vezes até culpa o anjo da... Não, meu anjo da guarda não foi, nem eu, não. Meu anjo da guarda... Então, amigo, Meu anjo da guarda não foi. então, amigos, o nosso tempo esgotou. Eu vou terminar o estudo aqui, então que Jesus nos abençoe. Se possamos voltar na semana que vem.